Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, falando de Fortaleza, no canal do Camarada Comissário. Hoje eu quero tratar de um tema de grande seriedade que é a reabilitação do nazismo em nosso país. Não só em nosso país, como na realidade em todo o Ocidente. Como eu disse para vocês, há alguns dias atrás eu fui entrevistado por uma jornalista russa e um dos temas dessa entrevista era exatamente o movimento de recriação histórica, tanto na Rússia quanto no Brasil. E uma coisa que eu procurei enfatizar nessa entrevista é a reabilitação do nazismo aqui no Brasil. A começar pelo próprio governo federal. Todos vocês sabem que o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, elaborou um projeto de lei no qual ele propõe a proibição de símbolos comunistas aqui no Brasil. Não só a foice e o martelo, não só a estrela, como também todas as suas variantes. O martelo e o compasso da Alemanha Oriental, dentre outras variantes deste símbolo. E como já dizia, senhores, o famoso jornalista russo Maxim Shevchenko, toda descomunização é invariavelmente uma renazificação. Onde você tem a proibição do comunismo, você pode ter certeza, como 2 mais 2 é igual a 4, que você vai ter a reabilitação do nazismo. Um excelente exemplo disso é a Ucrânia. A Ucrânia, lá agora, símbolos comunistas são proibidos. Mas, em compensação, se você quiser sair com a camiseta do Stepan Bandera, famosíssimo colaborador de nazistas, cujas atividades estão muito bem documentadas em arquivos soviéticos e até mesmo em arquivos americanos, fotografados e registrados pelo seu serviço de inteligência, você pode sair na boa com a camisa dele. Tem ruas na Ucrânia que levam o nome de Stepan Bandera. Tem até monumentos a ele, de um colaborador de nazistas. Onde você tem proibição do comunismo, você tem mais cedo ou mais tarde, de forma direta ou indireta, uma reabilitação do nazismo. Aqui no Brasil, o próprio deputado da cidade de Porto Alegre, Leonel Hadi, denunciou no canal dele um grupo de indivíduos fantasiados de Ku Klux Klan, só que em vez da vestimenta branca, ele utilizava uma vestimenta marrom. Aliás, uma cor que combina muito bem com aquele sujeito, porque marrom, vocês sabem que é a cor da M, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, deu certinho. Em Goiás, agora no dia 1º de maio, havia um grupo de sujeitos fantasiados de Ku Klux Klan, com a veste branca. Fantasia essa que não tinha nada a ver com a tradição local, porque lá eles têm uma tradição, eles colocam a vestimenta com capuz e tudo, mas que a deles não era essa. A deles era exatamente a imitação da vestimenta do Ku Klux Klan. E eles diziam que o presidente era o enviado de Jesus, de Deus, que Deus estava com ele, quer dizer, uma espécie de teocracia, talvez eles querem. E em Porto Alegre ainda era pior. Em Porto Alegre, esse sujeito fantasiado de Ku Klux Klan exigia a eliminação, o extermínio de comunistas. Quer dizer, um sujeito com a fantasia do Ku Klux Klan pedindo para acabar com o comunismo e com os comunistas. Não é difícil você ver hoje na internet sujeitos até mesmo com uniformes nazistas, com fantasia do Ku Klux Klan. A página do Exército Brasileiro emitiu uma nota de pesar pelo assassinato do major nazista von Westenhagen, um dos participantes da Operação Barbarossa, que depois veio estudar aqui no Brasil e que foi, a justo título, justiçado por comunistas brasileiros. É verdade que, na realidade, isso foi uma eventualidade, porque eles queriam mesmo matar um sujeito, um boliviano, que havia participado da captura do Ernesto Che Guevara.
Eles confundiram e acabaram matando esse major nazista. Até mesmo na Alemanha existe um processo de reabilitação do nazismo. E esse processo, é claro, ele não se dá por geração espontânea. Ele se dá por uma série de mecanismos, uma série de mentiras que vão sendo ao mesmo tempo repetidas e também por processos de revisão da história. Alguns desses processos devem ser conhecidos por vocês. Por exemplo, hoje em dia, no Ocidente, qualquer coisa que é publicada sobre o Exército Vermelho sempre são informações falsas ou hiperbolizadas. Por exemplo, o mito de que o Exército Vermelho teria estuprado milhões de mulheres na cidade de Berlim. Nós temos um vídeo aqui nesse canal, vídeo esse no qual nós recorremos a uma doutora, para ser mais exato, em russo, há 2 graus de doutorado. Um deles é chamado de Kandidat Nauki. Ou seja, ela é mais do que uma doutora, uma pós-doutoranda, uma pós-doutora, digamos assim. E ela refuta completamente esse mito, inclusive recorrendo a fontes ocidentais e a diários de jornalistas australianos que estiveram em Berlim e visitaram tanto a zona de ocupação soviética quanto a zona de ocupação alemã. E que ele comenta que o tratamento do Exército Vermelho para com a população civil era um tratamento bastante, não apenas disciplinado, bastante disciplinado até, como também um tratamento cordial. Os soldados que tinham o seu povo passando fome, o povo da União Soviética, porque sempre você vai ter fome depois de uma guerra, eles tiravam leite das suas crianças para poder dar leite para crianças alemãs. Mulheres eram bem tratadas e qualquer caso de importunação sexual era gravemente punido pela lei soviética, inclusive com fuzilamento. Na melhor das hipóteses, o sujeito era enviado para um campo de trabalho, o famoso Gulag. O próprio Alexander Solzhenitsyn, que não tinha nenhuma simpatia pelo governo soviético, comenta que junto com ele estavam, no Gulag, 2 sujeitos que haviam violado uma cidadã alemã. Mas você acabou de dizer que os soldados do Exército Vermelho não cometeram. Na proporção de 2 milhões, não. De acordo com os arquivos soviéticos, você tem 4.000 condenados por esse tipo de atitude. Enquanto que no Ocidente, na zona de ocupação ocidental, tudo era bem diferente. Porque havia, por exemplo, bordéis. Um soldado podia muito bem, alegando ali que as alemãs eram nazistas, fazer o que ele bem queria. E esses sujeitos ainda eram racistas nessa hora. Porque o exército americano, por exemplo, só punia os negros que praticavam estupros de mulheres alemãs, enquanto que não os brancos. Os brancos passavam impunes. Ou seja, você tinha racismo americano até nessas horas. Acompanhe o nosso vídeo sobre essa questão, que nós já publicamos, e você pode encontrar na nossa lista de vídeos. E é refutado exatamente esse mito de milhões de mulheres estupradas. Então esse é um dos mitos, que é repetido exatamente para denegrir a imagem do Exército Vermelho, operário camponês. Porém, há outro mito, que é o foco desse nosso vídeo, que é um dos mais difundidos, aliás, se não o mais. É aquele mito segundo o qual a Segunda Guerra Mundial foi iniciada por nazistas e comunistas, por causa do Pacto Molotov-Ribbentrop. É um mito que, aliás, sempre é muito lembrado no mês de setembro, que é exatamente o mês que marca a invasão da Polônia. O que essas pessoas esquecem é que a Polônia era, a propósito, um país que fez um pacto de não agressão com Adolf Hitler, desde a época de Iosif, não Iosif Stalin, mas Iosif Pilsudski. Ele firmou um acordo de não agressão com Hitler e era tão querido por Hitler a ponto de Hitler ter participado do funeral do Marechal Pilsudski, quando ele morreu ainda no início dos anos 30.
A Alemanha nazista e a Polônia participaram da invasão da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia que era, então, um aliado da União Soviética. E a União Soviética, inclusive, propôs ajudar a Tchecoslováquia, mas a burguesia tcheca preferiu trair os interesses nacionais a aceitar a ajuda soviética. E depois acabou sendo incorporada ao Terceiro Reich. A Polônia sempre esteve de mãos juntas com a Alemanha nazista e não apenas a Polônia. Os nazistas receberam, antes mesmo da Grande Guerra, uma valiosíssima ajuda de banqueiros e capitalistas ocidentais. Grandes empresas americanas contribuíram com o regime de Adolf Hitler. Isso é um fato sabido e consabido nos arquivos americanos. Dentre essas empresas temos, por exemplo, a Coca-Cola, é uma delas. A Coca-Cola tem até um souvenir em forma de suástica. A Metro-Goldwyn-Mayer, a mesma Metro-Goldwyn-Mayer que depois filmou O Grande Ditador, com Charles Chaplin. Eles forneceram à Alemanha um valiosíssimo material que foi depois utilizado como propaganda. E vocês sabem muito bem que para você plantar o ódio, você precisa de um valioso mecanismo de propaganda. Chase Manhattan Bank. Os banqueiros americanos faziam acordos à torta e à direita com Adolf Hitler, enquanto os soldados americanos morriam nos campos da Europa. Enquanto nomes como o grande presidente Franklin Delano Roosevelt faziam acordos com Stalin, pelas costas dele, banqueiros negociavam com a Alemanha nazista. E o Worldwide e o Chase Manhattan Bank foi um deles. A Dow Chemical é outro exemplo clássico de mais uma empresa americana que deu uma importantíssima contribuição para a máquina de guerra de Adolf Hitler. Esses aqui são famosos, os famosos Brown Brothers Harriman, que eram, a propósito, parceiros comerciais de Prescott Bush. Prescott Bush, que para quem não conhece, é o avô do ex-presidente americano e pai do também ex-presidente americano George W. Bush. Ou seja, você tem o Bush filho, o Bush pai, ambos presidentes, e tem o Bush avô, que encheu a pança de dinheiro às custas de negócios valiosíssimos com Adolf Hitler. Ele nunca foi expropriado. Vejam só que beleza. O sujeito fez dinheiro à torta e à direita com os nazistas, jamais sofrendo qualquer perseguição em seu próprio país por isso. Essa é a campanha americana, esse é o antifascismo, made in USA. Woolworth, que é uma empresa de cosméticos e souvenirs, digamos assim, fez muitos souvenirs relacionados com o nazismo. Nós sabemos que é muito comum o sujeito pegar um souvenir nazista, o sujeito às vezes que tem um fetiche por fardas nazistas. Ele vê aquela farda e aí compra o pacote ideológico inteiro. Se esse sujeito é um anticomunista, então isso aí cai como uma luva para ele. Ele vai começar a repetir que não, que os nazistas não eram tão ruins assim, que na verdade naquele tempo as coisas eram diferentes e que eles foram na realidade anticomunistas, incompreendidos no seu tempo. E que na realidade, se fardas nazistas são proibidas, então eram para proibir também fardas comunistas. Esse é o discurso típico daquele nazista enrustido. Você vai ver muita gente escrevendo coisa parecida em grupos de Segunda Guerra Mundial. O sujeito que diz, não, porque se nazismo é proibido, então por que não proíbe também o comunismo? Não, porque eles foram mal compreendidos. Eles foram todos heróis que lutaram contra o comunismo do malvado Stalin. Esse é o discurso típico do nazista de armário. Alcoa. Alcoa é o terceiro maior produtor de alumínio do mundo. Forneceu alumínio à Alemanha nazista, mesmo na época de
mesmo na época da guerra. O detalhe é que, embora hoje ela seja a terceira maior do mundo, mas que em 1941 essa empresa tinha um poder econômico e político, claro, muito maior. E o alumínio, para quem não sabe, é essencial na construção de caças a jato. Nós sabemos que a Alemanha nazista ela foi pioneira na construção de turbinas e caças a jato. Casos como, por exemplo, o Messerschmitt 262 ou 264, agora me bateu a dúvida. Mas enfim, o Messerschmitt, que foi um dos melhores caças a jato da Segunda Guerra Mundial. A grande ironia é que o primeiro deles foi derrubado por um esquadrão de aviadores negros dos Estados Unidos da América. Eles produziram ainda motores a jato, foguetes, e para isso o alumínio é essencial. O alumínio, aliás, é um recurso raro no mundo. No mundo há pouquíssimas fontes de alumínio. E essas pouquíssimas fontes de alumínio estavam à disposição de Adolf Hitler graças a grandes capitalistas americanos. Vejam só que beleza, quando você quer iniciar uma guerra contra os comunistas e você tem nas suas costas bancos, fornecedores de alumínio, fornecedores de wolfrâmio da Suécia. A Suécia, que oficialmente se dizia neutra na Segunda Guerra Mundial, forneceu toneladas de ferro à Alemanha nazista. Ferro esse que muitas vezes era utilizado, na maioria dos casos, aliás, na produção de blindados alemães. Os alemães tinham alguns dos melhores blindados da Segunda Guerra. Blindados como, por exemplo, o Pantera, que à sua época era um dos melhores. Ele tinha muitos defeitos, mas o conceito dele, há quem diga que ele foi o primeiro Main Battle Tank, o primeiro MBT da história, que realmente ele tinha uma velocidade muito baixa, mas que para a defesa de territórios, de fato ele acabou sendo depois utilizado principalmente para isso. Se deveu, graças aos recursos que a Alemanha nazista tinha à sua disposição, graças a esses grandes empresários. O wolfrâmio, que era utilizado na construção do Panzer III, utilizado em grande escala na campanha de Stalingrado, era fornecido por empresas britânicas, era fornecido pelos suecos. E muitas vezes essas negociações se davam através de locais neutros, como por exemplo a Suíça, ou através da Holanda. Então a Alcoa foi uma grande fornecedora de alumínio para os nazistas. Ford Motor Company. Não sei se vocês sabem, mas o Henry Ford, ele oficialmente se dizia a favor da neutralidade dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, na guerra na Europa. Mas esse mesmo espertalhão tinha uma fábrica na cidade de Colônia, na Alemanha. E essa mesma fábrica, na cidade de Colônia, se utilizou da mão de obra escrava de 1.200 prisioneiros de guerra russos. Vejam só que beleza, senhores, se dizer a favor da neutralidade do seu país na guerra, enquanto as suas fábricas auferem milhões e milhões das mãos de Adolf Hitler. Porém, a grande ironia é que quando os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, essas fábricas foram expropriadas pelos nazistas. General Motors produziu um grande número de veículos de transporte para a Alemanha nazista. Qualquer pessoa com o menor senso de lógica sabe que é muito mais fácil você transportar uma pessoa de caminhão do que uma pessoa ir andando a pé para um determinado local. Agora imagine milhões de soldados transportados em caminhões produzidos pela GM, utilizando-se de um recurso raro, que na época a GM tinha acesso, inclusive graças a acordos com o Brasil, que era o látex. Nessa época, os pneus utilizavam muito látex. A GM tinha acesso a eles. E através da GM, os nazistas tinham acesso a esse recurso, sem os quais eles não poderiam construir tantos veículos de combate e tantos caminhões para transportar os seus soldados em campanhas como, por exemplo, a da Polônia
e a da União Soviética. Tudo isso um oferecimento da GM americana. E claro, a International Business Machines, que produziu uma máquina muito similar ao computador, o avô dos computadores modernos, digamos assim. Muito utilizadas pela SS e utilizadas inclusive no Holocausto. Poderíamos ainda falar de outras empresas como a IBM e principalmente de planos econômicos como o Plano Dawes. Plano Dawes que foi fundamental para reerguer a indústria de guerra alemã. Ela provocou o reaquecimento da economia do país, promoveu a dinamização da sua produção industrial e principalmente da sua produção militar. Ou seja, se a União Soviética recebeu ajuda dos americanos e dos britânicos durante a guerra, os nazistas receberam essa ajuda muito antes da guerra, dezenas de anos antes dessa guerra começar. Créditos, látex, wolfrâmio, ferro, alumínio, tudo o que eles queriam, eles conseguiam exatamente de banqueiros, de negociantes ocidentais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Isso para não falar da ajuda de países como, por exemplo, a Espanha. A Espanha que oficialmente era neutra no conflito, mas que formou uma divisão inteira de voluntários que foi a Divisão Azul, participou do cerco de Leningrado. Portugal fornecia... muita gente fala, não, porque os soldados do Exército Vermelho recebiam carne de primeira dos Estados Unidos. E os soldados do Wehrmacht recebiam peixe de primeira de Portugal. Inclusive eu encontrei uma latinha de... não me recordo bem agora se era de bacalhau ou se era de sardinha, mas que eu tenho inclusive a foto dela em uma escavação arqueológica, exatamente oriunda de Portugal. Isso aí ia para as refeições dos nazistas. Então, senhores, se você é partidário dessa tese de que a União Soviética só ganhou porque recebeu a ajuda dos ocidentais, saiba você que essa tese não é predominante dentre um grande número de historiadores profissionais. E o principal, a Alemanha nazista também recebeu grande ajuda dos poderes ocidentais, de capitalistas, de banqueiros americanos e britânicos. Porém, para fechar com chave de ouro, quero encerrar essa transmissão com a citação de ninguém mais, ninguém menos do que o general Douglas MacArthur, que a propósito era um anticomunista inveterado. A escala e a grandiosidade do esforço russo caracterizam o maior feito militar de toda a história.